eugenia. Vou falar, deixa eu ver, começou a gravar. Nós iremos falar hoje sobre eugenia, um assunto que está no nosso último capítulo do livro, tá? Então, que raios de palavra é essa, né? O que é isso? Eugenia. Eugenia quer explicar o quê? Quer falar sobre o quê? Que troço é esse? Você faz ideia, Isaac? Misturação de classes. Isso aí. Olha que maravilhoso. Isso aí. Essa mistura de raças, né? E, principalmente, nós iremos ver nesse assunto a superioridade da raça branca, né? Dos homens brancos vivendo como civilizados. Então, amores, vamos lá? Vou pedir a ajuda de vocês de forma muito carinhosa para não ficar falando junto comigo. Então, vamos embora. Essa Maria Clara é terrível. Não falar assim com ela, ela não vai, ela não engrena. Vou apresentar a tela. Depois eu vou tentar botar o vídeo. Essa caixinha de som ajudar, né? Ela tá ficando alta. Tá? Oi? Isso também. E depois eu até queria botar um documentário sobre a Ku Klux Klan. Eu tenho aqui também, para a gente poder ver. Então, vamos lá, gente. O que é eugenia, né? Que troço é esse? É um termo criado em 1883 por Francis Galton. Ninguém precisa anotar nada, tá? Só escutar. Significando bem nascido. Olha que bonito, né? Bem nascido. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Professor, o que tem a ver com o que eu falei, né? Isaac está se pensando. Tem tudo a ver, né, Isaac? Isaac sabe muito bem disso, né? Aqui o Galton ele fala sobre essa miscigenação, essa fusão de etnias, levando a algo, segundo ele, tá, gente? A características positivas e também negativas, tá? O que é mestiço? É o filho do cruzamento entre brancos e negros. Então, vamos iniciar aí o nosso assunto sobre eugenia, já sabendo que eugenia se trata da miscigenação, já sabendo que eugenia se trata dessa questão do empobrecimento ou enriquecimento dessa mistura de etnias para gerações futuras. Teóricos. Raimundo Nina Rodrigues, Octávio Domingues. Então, vamos ver o que cada um expõe a respeito do assunto. Raimundo Nina Rodrigues. Nina Rodrigues foi um médico nascido no Maranhão, estudou na Faculdade de Medicina da Bahia. No que se refere às raças humanas, Nina Rodrigues acreditava na importância de se definir como maior rigor raças puras primitivas e raças cruzadas, bem como de diferenciá-las. Ele classificou como raças puras a branca, a negra e a vermelha. Argumentou ainda que nenhuma raça mestiça poderia figurar ao lado delas, partindo do pressuposto de que as raças humanas eram muito distintas e desiguais. Nina Rodrigues era contra essa miscigenação, era contra essa mistura, esse cruzamento de raças entre elas. Resumindo, ele era contra o relacionamento, né? Não é relacionamento, ele era contra a miscigenação entre branco e negro, branco e índio, tá? Ele falava que cada um tinha que ficar no seu padrão. Cada raça deveria se relacionar, né? Procriar entre si. Não fazer essa mistura. Não se ter essa miscigenação. Foi? Mas a professora, ele mudou a forma a branca, a negra e a vermelha. Isso. Então, raças puras. Aqui ele não está falando de ser superior ou inferior, não. Ele está falando que
Existem 3 raças. A branca, a negra e a indígena. Onde cada uma tem que ficar no seu lugar. Onde cada uma tem as suas características, as suas importâncias, e deve se manter assim, não ocasionando cruzamento entre essas raças, não ocasionando a miscigenação. Ele nem classificou aqui, pelo menos por enquanto, essa questão de superioridade ou inferioridade. Também o Nina Rodrigues foi a favor do branqueamento do Brasil. Já deixou claro aqui o seu ponto de vista, né? Que a raça branca era a que deveria permanecer, né? Permanecer no sentido de ser a maior, de ser absoluta. E ele fez a defesa de que o Brasil fosse branqueado. Acho tão bonito, né, de ser falado. Tão ridículo se pensar dessa maneira, né? Então, como vai se branquear um território, principalmente o Brasil, que a essência dele é exatamente essa, né? A miscigenação, o encontro de raças. A riqueza está exatamente nisso, né? A riqueza da nossa cultura, não só da nossa, mas do mundo inteiro, deve estar baseada nisso, na miscigenação, né? Na mistura, tá? Ele defendeu esse branqueamento no período colonial, levando em consideração que, meninas, foi um período onde o europeu se destacava como superior. Então, nessa ótica, né, nessa visão, o Brasil ficava para trás. E nós não tínhamos aí como é que eu vou falar? Um número maior, né, de brancos. Não se prevalecia o branco no nosso território. Branquear o Brasil. Mas a questão é que não tinha uma população branca. Não. Na verdade, você usou até a palavra mais certa aí. Ele queria engrandecer o Brasil, tendo aí a raça branca como dominante, já que esta era vista como superior e civilizada. Então, o Brasil não se classificava, né, nos territórios superiores e civilizados. Tá? Isso aí. Trazer para cá mais pessoas, incentivar a imigração, trazer para cá mais pessoas brancas para se relacionarem e ter o maior número de brancos possíveis aqui no nosso território. Cadê? Não só eles tendo relação branco com branco, mas até mesmo com o negro, mas dessa forma clareando a cor. E vão vir os morenos, né? Entendeu? Vai dar uma clareada nessa visão, tá? Nina Rodrigues fez observações acerca da origem dos negros que chegaram ao Brasil por força do tráfico. Meninas, analisou vários documentos e registros referentes à sua procedência, distribuição desigual no país, religiosidade, língua, arte ao seu folclore e as insurreições que realizaram. Rodrigues, 1935. A partir disso, passou a analisar o que chamou de capacidade cultural do negro e o seu valor para a sociedade. Chegou mesmo a mencionar que a razão da nossa inferioridade como povo seria sempre considerada pela influência da raça negra em nossa formação, apesar dos serviços que estes pudessem ter prestado ao país. Ele não descartou o valor do negro para o crescimento do território, a sua contribuição cultural, mas ele relacionou essa quantidade de negros devido ao tráfico negreiro à inferioridade do Brasil, já que o mundo viu o negro como inferior. Octávio Domingues, natural do Acre, formou-se em agronomia. Domingues definiu a eugenia de diferentes formas. Inicialmente, ele aceitava a definição de Galton. Enquanto alguns consideravam que a mestiçagem favorecia a formação do povo, em especial o brasileiro, outros pensavam que essa mistura traria como resultado a degeneração da raça. Domingues via a miscigenação de raças humanas como algo benéfico.
Através dessa mistura, seria possível formar uma descendência variada sobre a qual a seleção natural agrária agiria, perdão. Então, o Domingues, ele era a favor. Ele achava que isso era importante, que era fundamental, que ocasionava o crescimento do território. Quanto mais variados fossem os descendentes, mais seria a vantagem em termos evolutivos, pois a seleção natural teria uma maior opção. Para Domingues, não havia uma raça humana pura no sentido genético. Todas as raças seriam mescladas, em maior ou menor proporção, mas todas são mescladas. Desse modo, não havia uma raça superior, mas dentro de determinada raça era possível encontrar indivíduos superiores, médios e inferiores. Então, para Domingues, não existia, não era a raça branca que era superior. Para Domingues, não era a raça negra que era superior. Para ele, dentro de cada raça, existiam suas peculiaridades. Existiam indivíduos superiores, com capacidades acima da média, médios, inferiores, isso de forma igual. Tá? O discurso da eugenia nas obras literárias. Nós estamos vendo aí, né? A Escravizaura, um clássico, né? Em livro, em novela, em filme, em teatro, enfim. Mestiçagem e eugenia, um estudo comparativo entre as concepções de Raimundo Nina Rodrigues, Octávio Domingues, que foi o que nós acabamos de fazer, tá? Fala, meu amor. Cara, foi uma preferência, não só porque ele foi bem, mas também porque ele também tinha. Ele ajudou, mas as pessoas tiveram eram ele. E foi o integralismo. O integralismo, ele era um fascismo, um fascismo brasileiro, mas só que ele também aceitava a raça negra como um de seus membros, porque ele sabia que a raça negra era no Brasil. Uhum. E foi na mesma época que Nina falou esses negócios, isso aí, claro. Então, ele era contra o integralismo no Brasil, ou ele sabia que o integralismo só estava fazendo isso por conta... Na verdade, quando se trata da questão política, as pessoas nem sempre são contra a favor, né? As pessoas utilizam certos artifícios a seu favor. Então, na verdade, muitas das vezes tem um posicionamento contra aquilo ali, mas se é para o seu benefício político, se faz uma exceção, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Então, assim, quando se trata de questão política, é um pouco complicado a gente falar. Ainda mais no Brasil, já sabendo que, né, a nossa grande maioria são de negros. Então, o posicionamento contrário, claro, a esse tipo de coisa, você já tem um déficit de voto, né? Participação política, pois é. Então, é bem complicado. O lado da política já fica meio estranho. Gente, deixa... Nada, amor? Pode. Deixa eu tentar botar esse vídeo para a gente assistir. Tomara a Deus que a caixinha que não for bom. O ventilador vai ter que desligar de todo jeito. Porque mesmo o som bom fica esquisito com o vento. Desliga aí, meninas, para mim, Dani. Só um pouquinho, só para poder já ver o vídeo. Porque para a gente não conseguir ver legal, não escutar legal. Só um pouco do cheirinho da comida. Né? Olha o cheirinho do frango. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Eu vou botar aqui para a gente poder ver. Deixa eu ver se o som está direitinho. Tá tudo no máximo. Deixa eu desligar meu microfone para não atrapalhar vocês em casa para assistir, tá? Atenção aí todos.
Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados, né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é o paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Se tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. Em Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio.
Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita, né, dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O teu cabelo não é da mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não é da mulata, mulata quer o teu amor. Entre aspas, eu esqueci de falar aqui que... Bem, nós acabamos de assistir essa explicação da eugenia, né, e da limpeza do Brasil, né, como ela falou ali, uma higienização, né. Eles falavam que era o discurso já vindo da Europa, que a raça branca era superior, né. Inclusive, hoje, esse termo de raça nem se utiliza mais, né. Você nem escuta falar esse negócio de raça. Você escuta etnia, né? Você não escuta raça, né? Raça acabou ficando, até o termo raça, acabou ficando muito agressivo, né? Por conta dessa política de branqueamento até mesmo da época. Esse discurso da raça superior, esse discurso da inferioridade de pessoas com determinadas características, e que, infelizmente, ainda hoje a gente escuta pessoas, né, que seguem esse caminho. Deixou claro sobre o governo aqui do período do Getúlio, né, que foi um homem, nós vamos falar sobre ele no ano que vem, né, um homem extremamente inteligente, extremamente adorado pelo povo, por inúmeras coisas que ele fez, que mudou a realidade, né, dos trabalhadores no Brasil. Muitas das coisas deu certo, outras coisas foi só para inglês ver, né, foram políticos que não davam em nada, só estavam no papel, mas que também ficou marcado no seu governo esse momento extremamente triste, né? Dessa política de branqueamento, dessa política de que a pessoa branca é que era evoluída, é que era organizada, é que era civilizada, né? Vocês viram em concursos de bebês, agora é claro, qual bebê que vencia? Tinha que ter as características com base na eugenia, né? Ser branco, cabelinhos claros, bem lisinho, né? Entre outras coisas que tornava esse bebê primeiro colocado no concurso. Então, assim, algo que hoje a gente pensa chega a ser absurdo, né? Mas que era uma prática muito comum na época, era visto de forma muito natural, por incrível que pareça, né? E, infelizmente, hoje ainda se tem, claro que num volume muito menor, né? Você agora vê uma variedade de concursos, uma variedade comercial, já tentando afundar de vez com isso, né? Com essa prática que era tão forte lá na década de 30, né? Lá naqueles tempos mais remotos, que era hiper, super comum, não era visto com maus olhos, né? Fala. E o governo imperial tinha liberto os negros, mas não fez nada para implementar na sociedade. E é isso, até o próprio Flávio que a senhora estava falando sobre esse movimento, e foi esse ponto que, por mais que o Manteiro tenha sido um herói, por exemplo, né, esse foi então, foi os pontos cruciais, né? Sim. Primeiro, o Brasil foi o último país a dar fim à escravidão, né? A América Latina, na América, continua americano, todos já tinham dado fim e nós permanecemos. Quando fizemos, né? Quando decretamos a Lei Áurea, o fim da escravidão, você falou muito bem, libertamos, mas não aparamos em nada. O negro liberto, ele não foi visto, ele não era visto como cidadão. Ele não teve seus direitos adquiridos, né? Ele não tinha seus direitos legais, né? Nada foi assegurado a eles. Ele ficou ao léu.
né? O negro deveria procurar sobreviver da forma que ele conseguisse. Então, eu até conversei isso com vocês, né? Muitos não saíram das fazendas, permaneceram escravos, né? Ou era isso, era morrer de fome, então negociaram ali comida e moradia em troca de trabalho, continuidade da escravidão, né? Quem teve aí o discernimento, a coragem de tentar uma vida melhor, né? Ficou vagando nas ruas, fazendo serviços que eram vistos como desonestos, né? Não apropriados para as pessoas brancas, tá? Então, varrendo rua, limpando latrinas, né? Oi? Tendo ambulante, engraxate. Muitos foram para o caminho do furto, né? Então, assim, ficou cada vez mais sendo visto como inferior, né? Como aquele suspeito, né? Como aquele indivíduo que era capaz de fazer de um tudo, sabe? Isso foi intitulado no negro, por conta, não só por conta de toda a sua história de escravidão, mas muito por conta desse fim da escravidão feito tardiamente e sem nenhum auxílio para essas pessoas, né? Que foram abandonadas à própria sorte. Não eram vistos como cidadãos, não tinham direitos adquiridos, o governo sequer o enxergava. Sim. Né? O integralismo era aí um partido que tinha um posicionamento fascista, né, com moldes nazistas. Tinha, sim. Fala, Isa. Então, a gente não auxiliou. Aí, 2 meses depois, o garoto foi deposto pela elite de Minas Gerais. E aí, a República era para que tivesse uma mudança, né? Uma mudança de figura, ela durou um pouquinho. Ela continua a mesma coisa para pior. Para pior, porque foram tantos que não queriam. Então, Isaac, mas ó, tem um grande problema aí, tá? Nós iremos também falar sobre isso ano que vem. O que aconteceu nessa questão de Dom Pedro II? Dom Pedro II, ele tinha apoio na história do seu governo, tá? Desde que ele subiu com o golpe da maioridade. Ele tinha o apoio da elite, ele tinha o apoio dos militares, ele tinha o apoio dos cafeicultores, ele tinha o apoio da igreja. A elite o apoiava desde sempre porque era beneficiada, né? Com cargos públicos, com melhores condições, com vantagens, enfim. A Igreja Católica apoiava Dom Pedro II, porque Dom Pedro II tornou a Igreja Católica a única que podia ser oficial no Brasil. Não se podia ter uma outra religião oficialmente, a não ser a católica. Além disso, né, os bispos, os padres recebiam uma espécie de salário do governo brasileiro. O exército apoiava Dom Pedro II, porque era o braço direito de Dom Pedro II, tinha as vantagens da subida de patente com melhores salários, né? Estavam ali amparados pelo governo. Os cafeicultores, a princípio, que injetavam dinheiro no governo, eram os cafeicultores do Vale do Paraíba, que eram monarquistas e escravistas, portanto, apoiavam Dom Pedro II porque a escravidão estava segura. Tá? Quando isso mudou? Já começou a mudar com a subida do Oeste Paulista, dos cafeicultores do Oeste Paulista. Os cafeicultores do Oeste Paulista ganharam espaço, né? Deixando de lado do Vale do Paraíba, o Oeste Paulista passou a produzir mais. E esses cafeicultores, eles eram republicanos e abolicionistas. Então, eles tinham um posicionamento diferente de Dom Pedro II. Portanto, já não apoiavam mais, né? Nós não tínhamos os grandes cafeicultores apoiando o Dom Pedro II, a não ser os cafeicultores do Vale do Paraíba, que queriam garantir a escravidão. Mas Dom Pedro já estava enfrentando os cafeicultores do Oeste Paulista, que eram republicanos. Então, ó, a elite passou a ficar descontente com Dom Pedro II a partir do momento que Dom Pedro II passou a tirar algumas regalias da elite. Que regalias são essas? Pagamento de impostos, né? Entre outras coisas. Dom Pedro acabou tirando um pouco essas regalias da elite para tentar ter uma fachada melhor para o povo. Ele também não dava lá vantagens, mas ele queria mostrar para o povo que ele não era assim tão defensor
né? Ele já viu que ele estava ali debilitado por conta dos cafeicultores. Então, para não perder mais pessoas para o movimento republicano, o que fazer? Vou mudar um pouco minha atitude. Então, ele acabou aí deixando descontente a elite. A elite já passa a fazer o quê? Parte do movimento republicano. Já começa a entender que, montando um outro governo, talvez ela tenha mais espaço. Então, para que eu vou apoiar Dom Pedro II? Vou apoiar a República, para eu ganhar espaço lá na República. Então, ó, já tenho isso, meninos. Já tem um problema dos cafeicultores, agora o problema da elite. O Exército brasileiro, quando vai lutar na Guerra do Paraguai, entra em contato com outra realidade, né? Militares que ganham mais, militares que têm participação política, afinal de contas, a Argentina, o Uruguai vivem uma outra realidade, a realidade republicana. Então, nós temos militares no poder, militares no comando, aí militares pensam o quê? Caramba, tá bom de mudar esse governo no Brasil. Porque mudando o governo no Brasil, o regime político, nós, militares, vamos ter até a chance de governar o Brasil. Para que apoiar Dom Pedro II, então? Nós estamos aí, somos o exército atrasado, nossos equipamentos são, né, obsoletos, não mandamos de fato no Brasil, não temos ali o pleno poderes, nosso salário mais baixo do que o salário dos outros militares, bora apoiar o movimento republicano. Então, a Guerra do Paraguai abriu os olhos dos militares. E a igreja, professora? O que houve com a igreja? Dom Pedro II se declarou aí, né, abriu o jogo, que era maçom, permitiu que a maçonaria entrasse na sociedade brasileira. Além disso, tirou os salários, né, as recompensas, enfim, o dinheiro, né, do clero católico, né, do Brasil. E a igreja ficou feliz com isso? Claro que não, né? Espera aí. Ele abriu o jogo aí, permitiu a entrada da maçonaria, tirou aí nossas vantagens e vamos embora, né? Vamos embora e apoiar o movimento republicano também. Então, essas 4 bases, né? Esses 4 alicerces de Dom Pedro II, cai por terra. Tira o apoio dele. E aí Dom Pedro se vê cercado. Então, os militares já botam as coisas, porque quem que tinha força ali? A igreja dos militares, né? Os cafeicultores. A elite também, mas era, não é? Bota a carta na mesa, olha só. Ou faz o nosso jogo, ou sai. Né? E os militares deixaram bem claro, queremos comandar. Então, a gente vai fazer um acordo com você. Ou você sai, ou você é preso, ou você vai ser derrubado. Né? Então, o que Dom Pedro faz? Né? Ele se exila, ele se refugia, ele foge do Brasil com a sua família. Na tentativa aí, né, de, quem sabe, um dia, talvez, né, que volte a monarquia, ele ressurge de novo. E aí é implantada a primeira república no Brasil. E nós iremos falar ano que vem. Inclusive, isso que eu acabei de falar agora, eu vou falar também ano que vem. Graças a Deus, que o golpe facilitou. Porque o Deodoro, ele era amigo do Pedro, super amigo. E ele não sabia que ele comia pelo poder. Ele não sabia. Exato, você é muito fofoqueiro. Você está fofocando a minha aula do ano que vem. Inclusive, Isaac, eu tenho separado o link de uma minissérie que passou na Globo maravilhosa, Chiquinha Gonzaga, que mostra exatamente o que você está falando. A surpresa das pessoas, né, ao ser proclamada a República. O povo não sabia de nada, tá? Como sempre. E quem estava ingressado no movimento republicano, né, os grandes instrutores, jornalistas, políticos da época, né, artistas, esses que eram enganchados no movimento republicano, ficaram surpresos com a proclamação da República. Não sabiam nem o que é isso, mas já não acreditavam. E nós vamos falar ano que vem também. Maravilhoso, sabe? Eu quero ver se ano que vem... Pelo spoiler, né? Mas o spoiler foi ótimo.